Olá pessoal, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai dar continuidade, né? Entrando no quarto bimestre. Na primeira bateria a gente vai falar sobre eletroquímica. A gente vai dar uma pincelada de o que é eletroquímica para vocês terem noção. E aí depois, na segunda bateria, a gente entra com conteúdo mais aprofundado sobre o assunto. A eletroquímica, ela vai estudar todos os fenômenos que envolvem transferência de elétrons. Tá? Então, na eletroquímica, a, a, a base de estudo dela são essas reações químicas que geram energia elétrica. Então, eu tenho uma energia química que está ali, que estão ali, né? Está ali nas reações e, e a partir dessa energia química é gerada uma energia elétrica. Tá? Então é assim como funcionam, por exemplo, as pilhas e baterias. Então eu tenho ali compostos químicos, substâncias químicas que reagem entre si, gerando eletricidade. Esse é o objeto de estudo da eletroquímica, tá certo? Para poder entender esse conceito de eletroquímica, né, esse objeto de estudo dela, vamos dar uma olhada aqui nas reações de oxirredução, né, que são as reações que a eletroquímica estuda. Elas são um pouco mais complexas porque elas levam em conta elétrons perdidos e elétrons ganhos. Tá? Então aqui eu coloquei um exemplo para vocês do zinco no meio ácido. Tá? Esse H+ aqui significa que o zinco sólido, metal zinco, né? Pode ser uma chapa de zinco ou um pedaço do zinco, está em meio ácido. Pode ser ácido clorídrico, ácido sulfúrico, não importa. Ele está no meio ácido. O que a gente observa quando a gente coloca um metal no meio ácido, assim, no dia a dia? A gente percebe que ele corrói. Né? O ácido vai corroer o metal, então o metal vai ficar vai mudar sua cor, vai mudar seu aspecto, pode até se deformar, tá certo? Então, essa é uma evidência de que há uma reação de oxirredução. Então, o metal ele sofre o que a gente chama de corrosão no nosso dia a dia. Aqui na eletroquímica, a gente fala que o metal sofreu uma oxidação. Tá? Ele perdeu elétrons. Então, aqui um primeiro conceito é que na oxidação ocorre a perda de elétrons. Tá? E eu coloquei aqui a reação do que acontece com o zinco mesmo, quimicamente. Então, o zinco, essa bola, esse zero acima dele aqui indica que é metálico, é o metal puro, tá bom? E aí ele perde elétrons, ele vira um cátion. Lembra que todo cátion é um átomo que perdeu elétrons? Então ele se transforma num cátion, neste caso do zinco bivalente, que é 2+, e esses íons de zinco, eles ficam em solução, por isso o aqui, tá? E aí ele perde esses 2 elétrons. São esses 2 elétrons, mais para frente, numa próxima aula, que a gente vai entender o porquê que gera energia elétrica, tá bom? Então, voltando. Então, o primeiro conceito é a oxidação. Tem um elemento químico que vai sempre perder elétrons e o outro vai sempre ganhar elétrons. Então, isso é o conceito de reação de oxirredução. Um elemento perde, o outro ganha. Tem que ocorrer essa troca, tá bom? Aqui, quem ganha esses elétrons é o ácido, tá? O H+ aqui. Então, o ácido, né, o íon o hidreto, ele vai ganhar esses elétrons se transformando em gás hidrogênio. Então, quando eu coloco o zinco num ácido, ele vai corroer, vai sofrer uma corrosão, vai mudar de cor, a solução vai trocar de cor, o aspecto do metal vai mudar e também você vai ver formação de bolhas, que são as bolhas do gás hidrogênio, tá bom? E aí o zinco fica com uma carga positiva, ele se transforma num íon e aí ele fica livre na solução, tá bom? E aí os elétrons dele também ficam lá disponíveis para o hidrogênio, o hidrogênio hidreto aqui, pegar esses elétrons, tá bom? Então aqui
esse metal sofre, né, uma oxidação, e o ácido aqui sofre o que a gente chama na eletroquímica de redução, tá bom? Então ele vai reduzir, ele vai ganhar elétrons. E aí quando ele ganha elétrons, ele se transforma na substância aqui, gás hidrogênio. Então, outro conceito que acontece aqui, então, é do que é agente redutor e o que é agente oxidante. O agente redutor é aquele que vai sofrer oxidação. Tá? Por que ele chama agente redutor? Porque ele vai reduzir a outra espécie. Tá? Então, agente redutor é quem sofre oxidação. O agente oxidante é quem sofre a redução. Por que agente oxidante sofre redução? Está confuso. Não, não é confuso. O agente oxidante, ele está falando que ele oxida o outro. Tá? Então, é sempre em relação ao outro. Então, o ácido aqui no caso, ele é o agente oxidante porque ele oxida o zinco. O zinco é o agente redutor porque ele reduz o ácido. Tá? Então, é esse o conceito aqui envolvido nesses termos agente oxidante e agente redutor. Claro que o agente redutor sofre oxidação e o agente oxidante sofre a redução. Tá bom? Vamos dar continuidade aqui. Dentro das reações de oxirredução, existe um conceito de número de oxidação, que é o NOx. É a carga que essa espécie vai adquirir quando há perda ou ganho. Então, quando há uma reação de oxirredução, essa espécie ela vai adquirir uma carga, seja ela positiva ou negativa. E essa carga a gente chama de NOx. Tá? É uma carga parcial, ela acontece ali naquele determinado momento até as coisas se estabilizarem. Então aqui eu tenho uma tabelinha dos principais NOx aqui mais comuns, mas de maneira geral, os metais alcalinos e alcalinos terrosos, eles vão ter NOx positivo, né? Eles vão perder porque eles são metais, todo metal tende a perder elétrons, e os ametais tendem a ganhar elétrons, e aí o NOx fica negativo, tá? Mas como se calcula isso, prof? Olha que legal. Tem umas regrinhas para isso. Primeira delas, toda substância simples, o NOx é igual a zero. Ponto. Lembra lá que o zinco, aqui ó, substância simples, zinco, esse zero aqui é do número de oxidação dele, tá? Por isso que deu zero. Então, essa é a primeira regra. Segunda regra, NOx de íons, a sua carga é o valor do NOx. Então, se eu tenho um íon, por exemplo, Na+, o NOx dele é mais 1. O O2, né, o íon oxigênio, O2-, o NOx dele é 2-. Tá? Então, essa é a segunda regrinha aqui. Uma terceira regra, que é a bem basicona, que dá para a gente entender bem como calcula, é que a soma dos NOx dos elementos vai ser sempre igual a zero. Isso é fato. Ponto. Tá? Para ter estabilidade, a soma dos NOx vai dar zero. E a soma dos NOx de um íon, né, um composto iônico, vai ser sempre igual à carga do íon. Então fica mais fácil ainda a gente determinar o cálculo disso. Então eu coloquei dois exemplos. Do ácido sulfúrico e do íon amônio. Íon amônio, porque aqui está vendo um mais, tá bom? Então vamos lá primeiro para o ácido sulfúrico. Como que eu calculo isso? Então vamos lá. O hidrogênio H2, o S do enxofre e o O4 do oxigênio. Daquela tabelinha anterior, a gente vê aqui que o hidrogênio vai ser sempre carga mais 1. Tá? O hidrogênio sempre mais 1 e o enxofre sempre menos 2. Né? Quando ele está lá sozinho. E eu tenho aqui também o oxigênio, que ele também fala que é menos 2. Nessa substância aqui, o NOx do enxofre ele fica desconhecido, tá? Porque eu dependo de NOx fixo desses dois elementos aqui, do hidrogênio e do oxigênio. Então, o enxofre nessa condição aqui, ele vai depender das condições do hidrogênio e do oxigênio aqui envolvidos na molécula. O oxigênio e o hidrogênio não muda o NOx, vai ser sempre isso daqui. O enxofre vai ter um NOx aqui variável,
por conta desses dois. Então o que acontece? Como que eu calculo? Eu vou pegar a quantidade de átomos que eu tenho, 2, e multiplicar pelo NOx. Então aqui no caso do hidrogênio, 2 vezes mais 1, dá 2. O enxofre eu não conheço, então X. O oxigênio, eu vou pegar a quantidade de átomos que eu tenho, 4, e multiplicar pelo número de NOx, menos 2, dá menos 8. Eu vou somar tudo isso. Quando eu somo isso, o NOx do enxofre dá mais 6, tá bom? Porque eu fiz a soma, então mais 2 com menos 8 dá mais 6 aqui, fazendo essa contícula aqui, tá bom? No caso do amônio, né, seguindo as regrinhas aqui, a carga do íon todo vai ser igual ao NOx. Então eu tenho a carga do íon é mais 1, então eu tenho 4 átomos de hidrogênio, 4 vezes mais 1. Beleza. O nitrogênio eu não conheço. Então como que eu vou determinar? Vou somar tudo. Esse x mais o 4 que eu determinei aqui tem que ser igual a mais 1. Por que igual a mais 1 e não igual a 0? Porque eu estou trabalhando com íon, tá? Um composto iônico. Quando o composto é iônico, a soma das cargas aqui vai ter que ser igual ao valor do NOx do íon, que no caso aqui é mais 1. Por isso que ficou mais 1 aqui. Quando eu faço essa soma, o nitrogênio vai ficar com carga menos 3. Tá bom? E aí estabiliza toda a molécula. A ideia é sempre zerar as cargas, né? Então, as cargas ficam estabilizadas. Aqui vocês têm a fila de reatividade dos metais, tá bom? Então, metais alcalinos terrosos são mais reativos do que os metais nobres. E a fila de reatividade dos não metais, né? O flúor é o elemento mais eletronegativo que a gente tem dentro da tabela periódica. Aqui você tem as atividades para serem realizadas, as páginas e quais os itens, tá bom? E o mesmo esquema, vocês mandam lá para o e-mail do seu professor para que seja feita a correção, tá bom? É isso daí. Bons estudos para vocês e até mais.